Capítulo 21. Então Satanás se levantou contra Israel, e incitou Davi a numerar a Israel. E disse Davi a Joabe e aos maiorais do povo: Ide, numerai Israel, desde Berseba até Dan, e trazei-me a conta para que saiba o número deles. Então disse Joabe: O Senhor acrescente ao seu povo 100 vezes tanto como é, porventura, ó rei meu senhor, não são todos servos de meu senhor. Por que procura isto o meu senhor? Por que seria isto causa de delito para com Israel? Porém a palavra do rei prevaleceu contra Joabe, por isso saiu Joabe, e passou por todo Israel, então voltou para Jerusalém. E Joabe deu a Davi a soma do número do povo, e era todo Israel 1.100.000 homens, dos que arrancavam da espada, e de Judá 470.000 homens, dos que arrancavam da espada. Porém os de Levi e Benjamim não contou entre eles, porque a palavra do rei foi abominável a Joabe. E este negócio também pareceu mal aos olhos de Deus, por isso feriu a Israel. Então disse Davi a Deus: Gravemente pequei em fazer este negócio, porém agora se servido tirar a iniquidade de teu servo, porque procedi muito loucamente. Falou pois o Senhor a Gade, o vidente de Davi, dizendo: Vai, e fala a Davi, dizendo: Assim diz o Senhor: 3 coisas te proponho, escolhe uma delas, para que eu ta faça. E Gade veio a Davi, e lhe disse: Assim diz o Senhor: Escolhe para ti. Ou 3 anos de fome, ou que 3 meses sejas consumido diante dos teus adversários, e a espada de teus inimigos te alcance, ou que 3 dias a espada do Senhor, isto é, a peste na terra, e o anjo do Senhor destrua todos os termos de Israel. Vê pois agora, que resposta hei de levar a quem me enviou. Então disse Davi a Gade: Estou em grande angústia, caia eu, pois, nas mãos do Senhor, porque são muitíssimas as suas misericórdias, mas que eu não caia nas mãos dos homens. Mandou pois o Senhor a peste a Israel, e caíram de Israel 70.000 homens. E Deus mandou um anjo a Jerusalém para destruir. E destruindo a ele, o Senhor olhou, e se arrependeu daquele mal, e disse ao anjo destruidor: Basta, agora retira a tua mão. E o anjo do Senhor estava junto à eira de Ornã, o Jebuseu. E levantando Davi seus olhos, viu o anjo do Senhor, que estava entre a terra e o céu, com a sua espada desembainhada na sua mão estendida contra Jerusalém. Então Davi e os anciãos, cobertos de sacos, se prostraram sobre os seus rostos. E disse Davi a Deus: Não sou eu o que disse que se contasse o povo. E eu mesmo sou o que pequei, e fiz muito mal, mas estas ovelhas que fizeram. Ah! Senhor, meu Deus, seja a tua mão contra mim, e contra a casa de meu pai, e não para castigo de teu povo. Então o anjo do Senhor ordenou a Gade que dissesse a Davi para subir e levantar um altar ao Senhor na eira de Ornã, o Jebuseu. Subiu pois Davi, conforme a palavra de Gade, que falara em nome do Senhor. E virando-se Ornã, viu o anjo, e esconderam-se seus 4 filhos que estavam com ele. E Ornã estava trilhando o trigo. E Davi veio a Ornã, e olhou Ornã, e viu a Davi, e saiu da eira, e se prostrou perante Davi com o rosto em terra. E disse Davi a Ornã: Dá-me este lugar da eira, para edificar nele um altar ao Senhor, dá-mo pelo seu valor, para que cesse este castigo sobre o povo. Então disse Ornã a Davi: Toma-o para ti e faça o rei meu senhor dele o que parecer bem aos seus olhos, eis que dou os bois para holocaustos, e os trilhos para lenha, e o trigo para oferta de alimentos, tudo dou. E disse o rei Davi a Ornã: Não, antes, pelo seu valor a quero comprar. Por que não tomarei o que é teu, para o Senhor, para que não ofereça holocausto sem custo? E Davi deu a Ornã, por aquele lugar, o peso de 600 siclos de ouro. Então Davi edificou ali um altar ao Senhor, e ofereceu nele holocaustos e sacrifícios pacíficos, e invocou o Senhor, o qual lhe respondeu com fogo do céu sobre o altar do holocausto. E o Senhor deu ordem ao anjo, e ele tornou a sua espada à bainha. Vendo Davi, no mesmo tempo, que o Senhor lhe respondera na eira de Ornã, o Jebuseu, sacrificou ali. Porque o tabernáculo do Senhor, que Moisés fizera no deserto, e o altar do holocausto, estavam naquele tempo no alto de Gibeon. E não podia Davi ir perante ele consultar a Deus. Porque estava aterrorizado por causa da espada do anjo do Senhor.